E aí, pessoal, vamos responder alguns exercícios agora dos grupos sanguíneos para a gente aprender melhor e para ficar ligeiro, né? Então, olha só. A primeira questão diz o seguinte: uma mulher com sangue do tipo A e RH positiva é casada com um homem do tipo sanguíneo B positivo. E aí a questão quer saber o quê? Qual é a probabilidade desse casamento aqui, certo? Desses dois indivíduos, da união deles dois, qual é a probabilidade de nascer uma criança do tipo sanguíneo O e ainda sendo RH negativa? Será que existe possibilidade? Vamos ver. Então, olha só. Só pegar aqui a caneta. Então, para fazer esse cruzamento, nós precisamos separar as informações. Observe o seguinte, que nessa questão nós temos dois sistemas dos grupos sanguíneos envolvidos. Então, olha só, quando a questão diz que a mulher é do tipo sanguíneo A e que o homem é do tipo sanguíneo B, nós estamos falando aqui A e B e ainda O, no caso da criança, nós estamos falando no sistema ABO. Quando diz positivo, e no caso da criança aqui negativo, já é um outro sistema. Já temos aí sistema RH. Então, para a gente encontrar a resposta, nós temos que primeiro separar essas informações. Primeiro fazer o cruzamento, levando em consideração o sistema ABO, e depois fazer um outro cruzamento, levando em consideração o sistema RH. Depois, aí sim, a partir do momento que nós tivermos esses dois cruzamentos, aí nós vamos ver o final, qual é a probabilidade de nascer uma criança com esse tipo sanguíneo, ok? Então, primeiro vamos trabalhar com o sistema ABO. Então, olha só, a mulher é do grupo sanguíneo A, o homem é do grupo sanguíneo B. E eu quero ver a probabilidade de nascer uma criança do tipo sanguíneo O. Então, veja que aqui, a mulher sendo A, mas a questão não diz o genótipo, ela só dá o fenótipo. Só diz que ela é do tipo sanguíneo A. Portanto, eu não sei ainda se ela é IA ou se ela é IAzinho. Então é por isso que eu coloco aqui esse traço. Eu apenas sei que ela é do tipo sanguíneo A, mas eu não sei qual é o outro gene dela. A mesma coisa acontece com esse homem. Ele é do tipo sanguíneo B, mas eu não sei ao certo qual é o genótipo correto dele. Eu sei apenas que ele é B, mas eu não sei se ele é IB ou IBzinho. Então, para essa questão, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer dois cruzamentos aqui, que é para nós aprendermos, tudo bem? Então, veja. No primeiro cruzamento, nós vamos considerar esses indivíduos como sendo de genótipo IA, no caso da mulher, cruzando com um homem de genótipo IB. Será que a partir desse cruzamento aqui, nós poderíamos ter o surgimento de uma criança do tipo sanguíneo O? Vamos fazer o cruzamento. Nos cruzamentos, dois grupos sanguíneos, eles ocorrem da mesma forma que nós estávamos trabalhando nos cruzamentos anteriores. Então, esse primeiro aqui com o primeiro daqui. Então, IA e B, IA e B, e agora com esse segundo com o primeiro, IA e B, IA e B. Então veja só,
nós temos do cruzamento de um indivíduo IA com o indivíduo IB, temos aqui essa nossa prole, esses indivíduos aqui. Veja que todos esses indivíduos são de que tipo sanguíneo? A, B. Então, logo, se nós considerarmos esses indivíduos dessa forma, não tem possibilidade de nascer uma criança do tipo sanguíneo O. Lembrando que, para nascer uma criança do tipo O, nós temos que ter qual genótipo? Izinho. Lembrem disso. Agora, nós vamos considerar o quê? Então, uma outra possibilidade. Mas, a partir desse cruzamento que nós fizemos, a gente tem o quê? Que esse cruzamento não nos dá a resposta correta. Então, vamos considerar o outro cruzamento agora. Levando em consideração que os dois indivíduos sejam heterozigotos. A mulher é do tipo sanguíneo A, só que ela tem um gene, ela porta o gene do O. Ele não se manifesta, mas ela porta esse gene. E esse gene não se manifesta por quê? Porque o gene do O, lembre-se que ele é recessivo. O homem, ele é B, mas ele também é portador do gene do tipo sanguíneo O. Não se manifesta porque ele é recessivo. Só se manifestaria se ele tivesse Izinho. Ok? Então, vamos fazer o cruzamento para ver a possibilidade? A mesma forma. Primeiro indivíduo com o primeiro gene com o primeiro gene. Então, nós vamos ter IA e B. Primeiro com o segundo. Então, IA, Izinho. Agora vamos trabalhar com esse. Izinho e B, que nesse caso aqui, veja que nós temos o dominante, então a gente inverte isso aqui, coloca o IB na frente, depois o Izinho, que ele é recessivo, e por último, Izinho. Olha só, Izinho, agora corresponde ao quê? Um indivíduo do tipo O. Então veja que aqui nós temos sim a possibilidade de surgir um indivíduo do tipo sanguíneo O. Então, pessoal, fiquem atentos. Em todas as questões que pergunte isso, um indivíduo é A, casando com um indivíduo que é B, tem possibilidade de nascer uma criança O? Tem, desde que esses dois indivíduos eles sejam heterozigotos, ou seja, desde que eles portem, tá bom? Um Izinho. Os dois têm que portar o Izinho. Os dois têm que ser portadores desse gene. Se apenas um tiver o gene, um Izinho, apenas um tiver, não teria possibilidade de surgir. Porque para surgir um O, veja, nós temos que ter um duplo recessivo, Izinho. Então, os dois precisam ter esse gene. Tá bom? Então, fiquem atentos com relação a isso aí. Tem possibilidade, mas ambos têm que ser portadores do Izinho. Então, já achamos aqui, já vimos que tem possibilidade de nascer uma criança O. Tá aqui. Então, sistema ABO, ok. Então, esse é o cruzamento correto. Vamos agora ver com relação ao fator RH. Veja que a mulher ela é positiva e o homem também é positivo. Mas será que uma mulher positiva com um homem positivo tem possibilidade de surgir uma criança negativa? Aí, nesse caso, aconteceria a mesma coisa que nós fizemos com o A e com o B. Então, veja. Aqui nós vamos utilizar o quê? A letra R, não é? Então, aí, eu não sei qual é esse genótipo. Mas eu sei o genótipo completo.
mas eu sei que o positivo ele é dominante. Mas eu não sei ainda se ele é errão, errão, ou se ele é errão, errinho. Eu não sei aqui. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no cruzamento anterior. Vamos fazer esse cruzamento. Errão, errão, com errão, errão. Lembre-se que, para ser negativo, o indivíduo, aqui ele vai ser o quê? Errinho, errinho. Já que nós estamos falando de uma característica recessiva. Então, logo quando nós colocamos aqui, montamos o nosso cruzamento com errão, errão e errão, errão, já dá para perceber que não há condições de surgir um indivíduo de genótipo assim, errinho, errinho. Então, a gente coloca aqui, faz o cruzamento apenas para nós provarmos isso. Então, claro que errão, errão com errão, errão, todos os indivíduos vão sair errão, errão. Portanto, esse cruzamento não estaria nos provando que poderia nascer uma criança negativa a partir desse casamento. Mas aí, se nós fizermos o cruzamento com indivíduos heterozigotos, que também corresponde ao positivo, ao RH positivo, será que pode haver alguma possibilidade de surgir um negativo? Vamos ver. Errão, 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 errinho, errinho, errão, que aqui nós vamos inverter também, dominante, depois o recessivo, por último, errinho, errinho. Então, aqui sim, pessoal, olha só, a mesma coisa. Aqui nós vamos ter um indivíduo negativo. Esses três aqui são positivos, esse negativo. Ok? Então, esse cruzamento, sim, ele comprova que pode surgir um indivíduo RH negativo. Mas por que nós trabalhamos com esses dois cruzamentos aqui? Apenas para mostrar que eles estariam errados? Sim, mas para dizer também o quê? Que como havia duas possibilidades, se você fosse trabalhar com esse cruzamento aqui e não levasse em consideração essas outras possibilidades, poderia estar errando a questão. Mas fizemos ele justamente para que vocês vissem que há duas possibilidades, mas que apenas esses dois cruzamentos comprovam que sim, podem nascer de um casamento. Aí, de uma mulher do tipo sanguíneo A, positiva, com um homem B, positivo, podem nascer crianças O negativos. Mas aí qual é a probabilidade? Como é que nós vamos dizer qual é a probabilidade de nascer uma criança com esse tipo sanguíneo? Veja aqui. Esse indivíduo é O. Então, qual a probabilidade aqui? No caso, nós teríamos 25%, não é isso? Cada um corresponde a 25% ou 1/4. Aqui, a mesma coisa. 25% ou 1/4. Então, nós temos dois resultados. Mas aqui, apenas um resultado. O que é que nós vamos fazer? 1/4 multiplicamos por 1/4. 1/4 de C do tipo sanguíneo O, 1/4 de C RH negativo. Logo, probabilidade de 1/8. Ok? Próxima questão. Os grupos sanguíneos M, MM, MN e N são determinados por dois alelos. O grupo sanguíneo RH positivo é determinado por um alelo dominante de um outro gene. Então agora sim nós vamos para as informações mais específicas da questão. Um homem do grupo MN
e RH negativo casa-se com uma mulher do grupo M, RH negativo. Que tipo de filhos esse casal pode ter? Então, quais são os tipos sanguíneos dos filhos que esse casal ele pode vir a ter? Aqui é a mesma coisa. Nós vamos fazer cruzamento para o sistema MN e depois um outro cruzamento para o sistema RH. E depois ver as duas informações que nós vamos ter em ambos os cruzamentos. Ok? Então, olha só. Um homem MN com a mulher M. Então, LM, LN do homem, LM, LM, que corresponde ao da mulher. Com relação ao cruzamento, a mesma coisa. Primeiro com o primeiro. LM, LM. Primeiro com o segundo. LM, LM. Agora com esse. LN, LM. Como nós estamos falando num sistema chamado MN, nós vamos colocar aí pela ordem. O M anteriormente ao N, tá bom? Então, somente inverter. M, N. E depois LN, L, M. Que é a mesma coisa que fica invertido aqui. M, N. Pronto. Já fizemos o cruzamento com o sistema MN. Agora vamos fazer o cruzamento para o sistema RH. O homem é negativo. Casa-se com a mulher que é negativa. RH negativo corresponde ao homozigoto recessivo. R'inho, R'inho. Como os dois são negativos, então nosso cruzamento vai ser R'inho, R'inho, cruzando-se com R'inho, R'inho. Ou seja, todos os indivíduos vão ser R'inho, R'inho. E aí? Vamos para a pergunta. Que tipo de filhos esse casal pode ter? Então, ele pode ter, veja, M, ele pode ser M, ele pode ser MN. Ele pode ser M e ele pode ser MN para o sistema RH, aliás, para o sistema MN, M e MN, e ele pode ser também negativo. Então, esse casal aqui vai ter filhos. Pode ter filhos M, MN e RH negativo. Ok? Entendido? Então, depois nós iremos trabalhar com outros exercícios, tá bom?